Para nós lermos ou relermos o texto da leitura oficial desta noite no livro de Josué, capítulo de número 4. Baseado neste texto, eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Como pedi, os irmãos já deixassem marcado para facilitar a localização do texto. Hoje nós já iremos passar a ler aqui no livro de Josué, capítulo 4. Está escrito: sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, repita comigo, passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera, os filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Repita comigo: as águas do Jordão, se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Repita comigo: e levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Repita mais uma vez: do meio do Jordão. Outra vez: do meio do Jordão. Como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Repita comigo: 12 pedras no meio do Jordão. Outra vez: no meio do Jordão. Mais uma vez: no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. E você diz amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu senti desejo de nessa noite pregar. Como vocês sabem, costumeiramente o pastor Stenberg prega geralmente nos cultos de ensino, e nos outros cultos a gente faz aqui um rodízio, tanto pregadores da casa como pregadores convidados. Mas tendo em vista que nós estamos chegando ao final de mais um ano, já se passaram 11 meses, nós estamos no 12º e último mês do corrente ano de 2019. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra de reflexão sobre tudo aquilo que a gente já passou durante todo esse ano. E eu quero pregar um tema. Eu quero falar sobre as pedras do Jordão. Você pode repetir comigo: as pedras do Jordão? Mais uma vez: as pedras do Jordão. Esse tema é um tema sugestivo, mas dentro desse tema eu quero trabalhar dois
tópicos. Eu quero falar sobre a ajuda do Senhor e a proteção do Senhor. Glória a Deus. Simbolizadas por este ato simbólico e profético que Deus ordena que Josué faça. Que ele tire, como pedi propositadamente, que vocês repetissem 3 vezes a expressão do meio do Jordão e em seguida a expressão no meio do Jordão. A epígrafe aqui da minha tradução diz as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Mas tanto foram tiradas 12 pedras do meio do Jordão, como também foram levantadas 12 pedras no meio do Jordão. E estas pedras, que ao todo somam 24 pedras, eu quero falar sobre estas pedras de maneira simbólica e profética, sobre a ajuda do Senhor. Repita comigo: a ajuda do Senhor e a proteção do Senhor. Mas para você entender, contextualizando, o livro de Josué é um livro que registra a conquista da terra de Canaã através da liderança, irmão Jacailson, do homem de Deus Josué. Moisés, todos aqui sabem, foi um homem levantado por Deus e enviado até o Egito para tirar do Egito o povo de Israel, que sofria escravidão imposta pelas dinastias dos faraós há mais de 4 séculos. Há mais de 400 anos, Deus envia Moisés como libertador do seu povo, tira o povo do Egito e passa agora a liderá-los e conduzi-los rumo à terra de Canaã, ou a terra prometida, ou ainda a terra das promissões, ou ainda a terra que mana leite e mel. Mas nós sabemos que Moisés não adentrou a terra. Moisés chegou a avistar de cima do Monte Nebo. Ele chegou a avistar a terra prometida, mas Deus fala com ele que não vai ser ele que vai introduzir o povo na terra prometida, mas sim o seu sucessor. Agora, não mais um jovem senhor de aproximadamente 40 anos, mas que quando Deus revela para Moisés, essa é a idade aproximada de Josué, quando sai do Egito e passa a auxiliar Moisés. Mas quando se passam 40 anos, pois todos aqui sabem, se não todos, a maioria sabem, que foram 40 anos que os filhos de Israel passaram pelo deserto até chegar na fronteira de Canaã novamente pela segunda vez. Porque poucos anos depois que eles saíram do Egito, eles chegaram uma primeira vez na fronteira da terra de Canaã, e ali Deus orienta Moisés para que separe 12 homens, um homem de cada uma das tribos de Israel, e envia estes homens como espias, para trazer uma confirmação daquilo que Deus havia prometido, uma renovação da promessa de Deus. E ao cabo de 40 dias eles retornam ao acampamento, trazendo o relato, confirmando que a terra condiz com a promessa de Deus. Mas quem lê a Bíblia sabe que os filhos de Israel não confiaram no Senhor, não creram no Senhor. Eles deram ouvidos à voz dos 10 espias, pois 12 foram enviados ao todo, mas 10 inflamaram o povo a desacreditar de que eles poderiam receber o cumprimento daquela promessa. Mas 2 se destacam, uma minoria que crê, que confia que Deus é fiel para cumprir a promessa, e estes são Josué e Caleb. E Deus fala para Moisés: olha, como o povo não creu em mim, como o povo murmurou, reclamou, não confiou na minha promessa, nenhum deles entrarão na terra. Toda essa geração vai perecer. A geração que vai entrar na terra prometida vai ser a geração dos descendentes, dos filhos deles. E somente Josué e Caleb, desses 12 que foram enviados, vão entrar na terra. Somente para esses 2 eu vou cumprir a promessa. E isso, o tempo foi se passando.
E quando nós chegamos ao livro de Josué, 38 anos aproximadamente já se passaram depois daquele fatídico dia lá em Cádiz Barneia, que o povo murmurou e Deus resolveu não permitir que eles entrassem mais na terra. Josué está com aproximadamente 80 anos. Quantos anos? 80. Aproximadamente na idade de 80 anos, quando Moisés, seu Senhor, morre. A nação de Israel está enlutada. Não é para menos, Diácono Luciano, que Josué está agora prostrado. Além do seu condicionamento físico, porque ele já não era mais um jovem senhor. Ele tinha aproximadamente 80 anos de idade. Ele observou, ele presenciou os 40 anos que Moisés queimou neurônios com aquele povo. Ele presenciou as contínuas murmurações do povo contra Deus. E é de certo que agora ele está tomado de uma tensão, de uma preocupação, porque cabe agora a ele a responsabilidade de continuar liderando e conduzindo aquele povo até a terra prometida. E novamente eles estão na fronteira de Canaã. E quando eles estão na fronteira de Canaã, eu imagino que passa um filme na mente de Josué. E ele se lembra que há 38 anos atrás, o povo chegou a pegar em pedras para tentar matar o apedrejado. Está escrito lá em Números capítulos 13 e 14. E é por isso que ele se prostra. E ali é tomado de um desânimo. É quando o Senhor Deus vai dar uma chacoalhada nele e vai dizer: Josué, filho de Num, Moisés, meu servo, é morto. Quando Deus fala para Josué que Moisés já morreu, é claro que Josué sabia disso. Mas quando Deus diz: Moisés, meu servo, é morto, é como eu ouvi a minha avó de saudosa memória dizer: não adianta ficar chorando leite derramado. Josué agora é com você. Passa este Jordão. Passa o quê? Que separava eles da terra prometida, agora era um rio. E o rio chamado Jordão. E Deus fala no capítulo 1 aqui dizendo: passa este Jordão. Mas Josué continua prostrado e Deus enfaticamente fala para ele repetidamente: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O desânimo é tamanho, Jaqueline, que no versículo 8 ou 9 Deus diz assim: não tu mandei eu já te mandei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque precisa dessas duas coisas, de ter esforço e de ter bom ânimo. Aleluia. Alguns ilustram Canaã como o céu. Eu particularmente, eu vou na linha de alguns teólogos que entendem, que não entendem que Canaã simboliza o céu. Por quê? Porque Canaã era terra de pagãos, uma terra cheia de paganismo, onde se adorava vários deuses: Astarote, Astarte, Moloque, Milcom, onde crianças eram sacrificadas a esses ídolos até mesmo. E para eles conquistarem a terra, eles terão que expulsar os moradores de lá. Então pensa que Canaã não pode simbolizar o céu, porque o céu não é lugar de paganismo, nunca foi. E a gente não expulsa ninguém de lá, não vai expulsar ninguém de lá para a gente ir para lá. Então vou na linha de alguns biblistas e teólogos que Canaã simboliza tudo aquilo que Deus promete para mim e para você. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui chegou a esse final de ano, alguns alegres porque já entraram em Canaã, já experimentaram o cumprimento da promessa, mas outros não.
outros ainda estão na espera de entrarem em Canaã. E eu quero dizer uma coisa para você: até chegar a Canaã, existe um rio para ser atravessado. O Jordão está diante de alguns aqui. Eu sei qual é o Jordão que está na minha frente. Jordão fala de provação. Jordão fala de teste. Porque por vezes na Bíblia águas simbolizam provações. Tanto é que Deus, usando o profeta Isaías, vai dizer no capítulo 43, versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Quando Deus fala de águas, rios e fogo, ele está falando de provações, de tribulações. Jesus, quando começa a ensinar em Mateus capítulo 5 e se estende até o capítulo 7, no final daquele sermão, no desfecho do sermão, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E Jesus vai falar de 3 eventos. Ele vai falar: desceu a chuva, sopraram os ventos e transbordaram os rios e deram contra a sua casa e ela caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu, o que acontece com uma acontece com a outra. Desceu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Quando Jesus fala de chuva, quando Jesus fala de ventos, quando Jesus fala de rios, ele está falando de provações, de tribulações, que sempre precedem o cumprimento da promessa de Deus. Porque fique sabendo de uma coisa: sempre que você estiver chegando perto de Canaã, quando estiver se aproximando a hora, o dia de Deus cumprir a promessa, o Jordão vai se opor diante de você, a provação vai se intensificar. É por isso que precisamos ter esforço e ânimo para não ficar prostrado, mas para se levantar e atravessar este Jordão. Vocês sabem que quando eu prego aqui, quando eu venho pregar outro dia, é porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu tentei desde ontem contratar alguns pregadores, não deu certo. O Espírito Santo falando comigo: é você. Eu tenho uma palavra para falar para a minha igreja. Porque tem alguém que está apavorado e está temendo o Jordão, porque o Jordão está transportando, as águas são agitadas. Mas eu quero dizer para você, Josué, que você precisa se levantar, que você não pode se prostrar, você não pode deixar o desânimo tomar conta de você. Você precisa atravessar o Jordão. Mas eu tenho uma notícia boa para você: você não vai passar esse Jordão sozinho. Tem gente que não está mais como Josué prostrado. Tem alguns aqui que já estão atravessando e a água está por aqui, a água do pescoço. E você está pensando que essas águas vão lhe afogar. Eu não vou conseguir. Mas Deus dá uma estratégia para Josué. Qual é a estratégia? Pega a estratégia de Deus para passar o Jordão. Não tenta passar o Jordão com tua capacidade. Não tente atravessar o Jordão com tua experiência. Eu já tenho experiência. Não tenta ultrapassar o Jordão com tua sabedoria humana. O Jordão só se passa com uma coisa. Com o que, pastor? Deus fala para Josué e diz assim: diga aos filhos de Israel que quando eles virem os 4 sacerdotes levantarem a minha arca do concerto sobre os seus ombros,
e passarem adiante deles, separem-se, afaste-se a uma distância de 1000 côvados, de 2000 côvados, que corresponde a aproximadamente 1000 metros de distância. Porque para quem está se familiarizando com a Bíblia, está se perguntando: pastor, o que é esta arca? A arca da aliança, a arca do concerto. A arca da aliança, popularmente falando, tratava-se literalmente de um caixote de madeira folheado a ouro, com uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins fundidos em cima dela. De todos os objetos sagrados que compunham a mobília do tabernáculo e futuramente do templo, este objeto era o mais sagrado de todos eles. Porque, por exemplo, o altar de bronze e a pia de bronze estavam na área externa do tabernáculo. Os sacerdotes ministravam no altar do tabernáculo, no altar de bronze e na pia de bronze. Na área interna, onde o tabernáculo e posteriormente o templo era constituído de 2 compartimentos. Primeiro compartimento, lugar santo. Segundo compartimento, lugar santíssimo, ou santo dos santos. No lugar santo estava disposto a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e o candelabro. Os sacerdotes poderiam ministrar nesses objetos sagrados. Mas no lugar santíssimo, ou santo dos santos, estava exclusivamente a arca da aliança, separada por uma espécie de cortina grossa chamada véu. E ali, por cima da tampa da arca, Deus manifestava a sua presença. E somente o sumo sacerdote, e anualmente, poderia adentrar o santo dos santos, ou lugar santíssimo. Porque desde a queda de Adão e Eva lá no Éden, onde eles gozavam de uma intimidade, de uma comunhão perfeita com Deus, com a entrada do pecado no mundo, o homem é afastado de Deus, e Deus, numa tentativa de se aproximar, comungar com o homem novamente, vai revelar para Moisés, do alto do Monte Sinai, todo o projeto de mobília do tabernáculo, onde tudo apontava para o culto. Mas somente o sumo sacerdote poderia entrar, e não sem levar consigo sangue e nem incenso. O sangue para perdão dos pecados, o sangue do cordeiro que foi sacrificado lá no altar de bronze. E o incenso fala de oração. Ele aspergia o sangue diante da arca da aliança, queimava o incenso, e a fumaça escondia ele. É por isso que a letra do hino diz assim: no santo dos santos a fumaça me esconde. Ali Deus manifestava a presença dele, e o sumo sacerdote rogava, suplicava o perdão de Deus por todos os pecados cometidos pela nação de Israel durante todo aquele ano. É por isso que culto, irmão, você tem que aproveitar, porque só Jesus para fazer isso. O que é que ele faz? Jesus faz um sacrifício tremendo, que quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o que isso fala? O acesso à presença de Deus está livre. Basta carregar o sangue, aleluia, do Cordeiro de Deus, e tem incenso. Mas como Jesus ainda não tinha consumado o sacrifício, então por isso que essa distância, Josué mantém uma distância de 2000 côvados. Quando os filhos de Israel virem os sacerdotes erguerem a arca da aliança, que ia coberta, vai acontecer algo, Josué. O que é que vai acontecer, Senhor? Quando a planta dos pés deles tocarem na borda dos rios, do rio Jordão, que estava transbordando, as águas vão parar de correr. Jordão significa o que desce. Logo, logicamente, você vai entender o relevo do Jordão, descida. Então, quando os sacerdotes erguem a arca, que simboliza a presença de Deus, e tocam com seus pés na borda do Jordão, as águas que vinham de cima começam a parar e fazer um paredão de água, começam a amontoar. Por quê? Porque ali está a presença. Ali está a presença.
ficam no meio do Jordão. Enquanto eles estão no meio do Jordão, as águas se separam, as águas se amontoam lá em cima, e agora o povo de Israel pode atravessar o Jordão. Vai todo mundo atravessando o Jordão. Atravessando. Mas por quê? Porque a presença estava no meio. Por quê? Porque a arca estava no meio. Não tem que atravessar esse Jordão sem a arca, que tu vai se afogar. É a presença que para. É com a presença que atravessa. É com a presença de hoje aqui. E hoje tem presença nesse lugar. Não tente atravessar esse Jordão sozinho. Pastor, já me veio o pensamento de desistência, de sair da casa do Senhor. É tentar atravessar o Jordão sozinho. Não tenta não, que ele vai te tragar. Não tenta não, que ele vai te afogar. Oh, aleluia. Quando os sacerdotes estão parados no meio do Jordão, que todo o povo atravessa. Agora eu entro na mensagem. Todo mundo atravessou, está todo muito alegre, todo mundo feliz, satisfeito, passamos o Jordão. Próxima cidade, Jericó. Vamos conquistar a terra de Canaã. Deus diz assim, ó: nananina não. Josué, ordene 12 homens. Quantos homens? 12. Um de cada tribo de Israel, um simbolizando cada tribo, e ordene que esses homens tirem do meio do Jordão, junto, leia o texto, da planta dos pés dos sacerdotes. Peguem cada um deles uma pedra e ponha sobre os seus ombros. Se Deus mandou colocar a pedra no ombro, porque não foi pedrinha pequena. Pedra para carregar no ombro tem que ser grande e pesada. Ele diz assim: levante cada um deles uma pedra, coloque sobre os seus ombros. Tire estas pedras do meio do Jordão, e do outro lado, no acampamento onde vocês vão passar a noite, levantem um monumento, um memorial, para que quando as gerações futuras e os seus filhos perguntarem o que estas pedras simbolizam, e vocês vão dizer: estas pedras, cada uma delas simboliza cada uma das tribos de Israel, e elas nos trazem à memória a ajuda do Senhor para atravessarmos o Jordão. As pedras tiradas do meio fala da ajuda do Senhor. Tu não chegou até aqui, eu não cheguei até aqui, não chegamos até dezembro por mérito próprio não. Teve que ter esforço, teve que ter, mas acima de tudo é as misericórdias. Foi a ajuda, é a ajuda. Eu quero fazer das minhas as palavras de Samuel: Ebenezer, Ebenezer. O que quer dizer Ebenezer, pastor? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas pastor, eu estou ferido, mas mesmo ferido, se não fosse ajuda, tu estava morto. Mas pastor, eu estou angustiado, mas mesmo angustiado, se não fosse ajuda, tu já tinha tirado a tua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem alguém que pode agradecer a ajuda dele? Ajuda-me, Senhor. Aleluia. O que é que Deus está ensinando? Com as pedras tiradas do meio, Deus está dizendo: não se esqueça que fui eu que te ajudei. Até aqui.
faça propagado, faça notório. Porque passou o Jordão, aleluia, glória a Deus. Aí Deus diz: não, levanta o memorial. Não sejam ingratos. Levanta o memorial. Que fique notório, propagado para todos. Que eu ajudei vocês. Que a mão forte do Senhor nos ajudou. Estas foram as pedras tiradas do meio. Falam da ajuda do Senhor. Mas interessante, já Deus, que Deus mandou tirar 12 pedras do meio e erguer um memorial do outro lado. Mas o que está escrito no versículo 9, não foi Deus que mandou Josué fazer. O que é que ele faz? Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Não entendi, pastor. Tudo que você fizermos para Deus, para a obra dele, nunca vai ser o bastante. Faça sempre mais. Faça mais. Porque nada se compara e nem paga o sacrifício que Jesus consumou por mim e por você. Deus mandou Josué levantar do meio do Jordão 12 pedras e erguer um memorial. Josué agora diz: eu vou fazer mais. Antes que os sacerdotes saiam, Josué: espera aí. O que foi, Josué? Espere, continue aí no meio do Jordão. Enquanto eles estão parados no meio do Jordão, as águas estão paradas. Está todo mundo sem entender. Josué pega 12 pedras. Só que ajuda, não, pode ficar aí. Ele levanta 12 pedras, uma por cima da outra, no meio do Jordão. Levanta outro memorial no meio do Jordão. E quando ele termina de levantar as 12 pedras, aí ele sai do meio do Jordão. E quando ele passa o Jordão, os sacerdotes também se levantam e passam para o outro lado. Versículo de número 18. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Glória a Deus. Você pegou aí? Aleluia. As águas só parou enquanto a presença estava no meio. Depois que a presença saiu do lugar, elas se tornam violentas novamente, impetuosas novamente. E o memorial do meio do Jordão? Para que levantar um memorial no meio do Jordão se as águas iriam cobrir? As pedras do meio do Jordão falam da proteção de Deus, do livramento de Deus. O que é que Josué está ensinando, levantando outro memorial no meio do Jordão? Josué está ensinando que se não fosse a proteção de Deus, se não fossem os livramentos de Deus, ao invés daquelas pedras, seriam eles que teriam sido cobertos, tragados, devorados. Não, você não entendeu ainda. Submergidos. E Josué está dizendo: olha para lá, Israel. Se não fosse a proteção, quem se afogaria não era elas, era vocês. Mas a presença guardou, a presença protegeu, a presença livrou. E eu concluo no Salmos 124. Salmos 124 é um dos cânticos dos degraus. São cânticos, hinos que eram entoados nas romarias, nas peregrinações,
dos filhos de Israel quando se dirigiam para celebrarem as 3 festas anuais em Jerusalém. É com muita propriedade que Davi vai dizer isso aqui, ó. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Davi está encabeçando o hino e está pedindo para Israel repetir. Diga Israel. A Israel repete no verso 2: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, olha as pedras no meio, eles então nos teriam engolido, porque as águas engoliram as pedras do meio do Jordão. E ali também fala da ira dos homens quando se acendem contra nós. Verso 4: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Eu não sei o que isso fala para você, mas para mim fala muito. Eu não sei como isso fala para você, mas para mim fala muito. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, porque os homens podem se irar contra nós, ou por motivos que nós damos, ou sem motivo. Mas mesmo dando motivo ou não dando motivo, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, eles já teriam me engolido vivos. Mas eu louvo a Deus, porque quando a sua ira se acende contra nós, a arca não está mais nos ombros do sacerdote, a arca está dentro de mim, ele habita em mim, a presença está em mim. Levante a mão, só quem é grato. Repita o verso 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha aí a boca do leão, Deus fechando. Se não fosse a presença para fechar a boca do leão, o leão já tinha triturado, o leão já tinha esmigalhado. Mas a presença conserva, a presença protege, a presença livra, a presença guarda, a presença vai, a presença tem, a presença levanta, a presença liga, a presença alegra, a presença fortalece, a presença liga. Receba a presença está aqui, a presença está. Não tem negar 2020 sem a arca, sem a presença, senão o Jordão te engole. É a presença. 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinhos. Tem hora que a arapuca é tão bem feita, a armadilha é tão bem feita, que chega a prender a gente, que o laço chega a prender. Mas a última parte do 7 diz: o laço quebrou-se, o laço quebrou-se, o laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós. Quantos laços Deus não já quebrou esse ano de 2019 por tua vida? Quantos laços Ele não já quebrou? O laço quebrou-se. Esta noite Ele está quebrando o laço. Esta noite Ele está quebrando o laço. O nosso socorro, verso 8,
Senhor que fez o céu e a terra. Fica de pé para adorar a Deus. Fica de pé para adorar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastora Miquinés vai louvar aquele de Cassene de novo, que fala de passar sobre as águas. Oh, glória. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Você tem comunhão com ele, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Aleluia. Diga para ele: é a presença, é tua presença. Oh, diga para ele: as pedras sou eu e você. As pedras sou eu e você. É a presença que nos ajuda, é a presença que nos protege. Oh, glória a Deus. Você vai orar com ele agora, você vai orar com ela agora, e depois eu vou orar para Jesus curar. Depois eu quero aquela menina aqui, eu quero a sobrinha do Luciano aqui para a gente orar por ela, em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão, de mão dadas. Aleluia. Louve. Aleluia. Adore, atraia a presença. Chame a presença. É o homem que teve o poder de andar sobre o mar. Esse aqui. E é ele que pode fazer o mar se calar. No momento em que a tempestade quer te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar. Cante! Segura firme na mão do seu irmão e quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele ajuda. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. Nas horas mais difíceis ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com ele. Só ele ajudar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai encontrar um lugar. Vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É das horas mais difíceis que ele imagina. Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se as águas tu passarem, não vão te afogar. Eu no nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado, do outro lado, pode aplaudir a Jesus.
Vem cá, minha filha. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode orar em concordância para Jesus fazer um milagre na vida dessa criança. O homem disse, Glória, glória. o homem diagnosticou que é incurável. O homem, mas a última palavra Glória a Deus. é de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém que está enfermo?